Sejam bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. Hoje falaremos sobre sindicância profissional. Temos duas convidadas especiais, Vanessa Gantimanes Muniz, advogada e síndica profissional. Seja bem-vinda. Obrigada. Priscila Donofrio, advogada e diretora de uma empresa de sindicância profissional. Seja bem-vinda. Obrigada. Pessoal, antes de começar o programa, não deixem de seguir a nossa página, clicando aqui em cima, e vocês ficam antenados com todas as novidades do segmento condominial. Bom, começar com você, Vanessa. O mais difícil, e as pessoas têm sempre dúvida, como entrar nesse segmento. Elas se qualificam, elas buscam informação, mas como romper a barreira do zero para o primeiro condomínio? Bem, eu posso falar por experiência que quando eu ingressei como síndica foi meio que no susto, né? Levantei a mão numa assembleia de implantação de condomínio e me tornei síndica. E quando me tornei síndica, eu percebi as dificuldades do dia a dia quando você não tem uma certificação para trabalhar na área, né? E me certifiquei. Bom, meu campo de visão aumentou de uma forma muito significativa, uma vez que aquilo que eu achava que sabia, né, ainda mais por ser advogada, você imagina que tem um determinado conhecimento sobre condomínios, ou porque mora também no condomínio, mas você percebe que o campo de atuação é muito mais amplo. Como deu o passo para virar síndica profissional? Então, eu logo de cara fui ser síndica de um condomínio em implantação, que é muito mais difícil do que de um condomínio já em andamento, um condomínio já constituído. E aí aquelas dificuldades que eu nunca imaginei que fosse passar, começaram a surgir. E foi a partir justamente do curso de síndico profissional é que eu comecei a adquirir o conhecimento que eu não tinha, né? A prática, efetivamente, a gente vai tendo no dia a dia. Mas o conhecimento, o curso de síndico profissional é que me trouxe. Então agregou você já ser síndica de um condomínio voluntariamente, mais a certificação, aí você conseguiu depois deslanchar na carreira. Sim, sim. Aí eu comecei a gostar muito, né? Comecei a fazer todos os cursos de especialização do mercado. E aí me surgiu o convite para ser síndica profissional de um condomínio, que foi o primeiro condomínio que eu passei a atuar como síndica profissional. Até aquele momento eu só era síndica orgânica do condomínio do escritório, do condomínio onde eu morava. Priscila, você hoje já é uma síndica, uma empresa de sindicância com vários condomínios e com outros sócios. Como que aconteceu isso na sua vida? Na verdade, foi um pouco diferente do que com os outros síndicos profissionais. Acho que mais ou menos como aconteceu com a Vanessa. Eu, advogada, com especialização em direito imobiliário e direito do trabalho, eu atuava bastante com consultoria em condomínio. E os síndicos falavam para mim, mas você não pode ser tão rígida, você precisa pensar de uma outra maneira. E também fui síndica voluntária do conselho, subsíndica, estava ali envolvida. Eu falei, gente, mas como é que eu vou fazer para dar uma amenizada nessa coisa de advogado rígido, né? Aí, conversando com um amigo que também é advogado, que é síndico profissional, ele falou, faz o curso, olha, vem aqui, faz aqui, você tem jeito, vai. Fui fazer o curso da Gabor. Você não era síndica quando você fez? Eu era síndica voluntária, tá? Consultora de condomínio, consultora jurídica de condomínio, tá? Fui lá fazer o curso, depois de 2, 3 aulas, essa mesma pessoa falou, no condomínio de uma amiga minha estão precisando de um síndico profissional, vai lá, eu fui, no que eu fui ver já estava eleita ali, conversei com o meu sócio, que é o meu marido, o Rogério, que é administrador, advogado, às vezes tem um pouquinho de problema com número, né? E aí eu falei, olha, eu não sei se planilha, essas coisas todas, eu não sei como eu faria. Falei, vem comigo. Ele falou, vou. E, de repente, o negócio cresceu de uma forma que eu te digo que eu nem sei como, sabe? Então, no caso de vocês, apesar de vocês terem meio que foram introduzidas, não pensaram em se introduzir, Mas algumas coisas são relevantes. Primeiro, a qualificação, as duas foram atrás de qualificação. Segundo, o networking, né? Sim. Indicações e o bom serviço. Então,
a indicação, vocês se qualificaram, tiveram bons relacionamentos para indicação, e aí você pegou o primeiro prédio como voluntária, você como voluntária, e aí o bom serviço que vocês prestaram qualificou vocês, acho que a oportunidade veio por esses 3 fatores. Exatamente. Sim. Exatamente. E aí eu acho que, desculpa. assim, até o curso, a busca de conhecimento, ela é muito importante, porque a função de síndico, ela é totalmente multifuncional, né? Você tem que entender um pouco de cada coisa. Você tem aquela coisa de... Tá bom, você tem que entender de lei? Tem, mas não é só isso. Porque a gente, como advogado, acha que, eu posso porque... Não, só que você não entende do cano, você não sabe da previsão orçamentária, então... Eu brinco que o síndico é um especialista generalista. Exatamente. Exatamente. Ele precisa saber de tudo um pouco. Eu vou falar com alguns síndicos aqui olhando para a câmera, porque eu sempre falo para vocês, quando vocês vêm conversar comigo, que esse primeiro momento de introdução geralmente é difícil, e aqui tem esses pontos. Então, qualificação, estar no meio, né? Ter network e fazer um bom trabalho dentro do condomínio. Então, são esses 3 pontos principais. Quem não tem nenhuma experiência como síndico pode buscar uma sindicância voluntária ou até um cargo em condomínios ou dentro de uma administradora de condomínios para começar a vivenciar isso antes de buscar a carreira de síndico profissional. Entramos na carreira de síndico profissional. Como cobrar, né? Essa é uma outro tema, porque a sindicância profissional ainda não é uma profissão regulamentada. Eu tenho medo sobre essa possível regulamentação, a gente pode falar um pouco mais tarde. Mas como cobrar? Como que vocês calculam os valores a serem cobrados para administrar um condomínio? Vanessa. Olha, eu começo levando em consideração o perfil do condomínio, né? O bairro onde o condomínio está instaurado, o número de condôminos, o número de torres. Eu levo em consideração vários fatores para chegar no número de honorários mensais para a gestão do condomínio, né? Então, por exemplo, um condomínio clube, ele vai ter um valor diferenciado, um condomínio residencial, ele vai ter um outro valor agregado, um condomínio comercial também. Então, eu começo a fazer uma triagem daquilo que é o condomínio, de qual meio ele está inserido para poder chegar em números. Como que vocês fazem lá, Priscila? A gente leva em consideração tudo isso que a Vanessa falou. A gente leva em consideração também a área de lazer do condomínio, que isso agrega contratos e tudo mais, e aí você chega em mais trabalho, tá? A gente tem um posicionamento em relação ao número de visitas, então isso também é ligado ao tempo dispendido dentro do condomínio. No nosso escritório, a gente trabalha full time para todos os condomínios. Mas a presença física dentro do condomínio também faz essa diferença na cobrança dos honorários, então, tá? se o condomínio, o corpo diretivo quer você lá, segunda, quarta e sexta, 2 horas, é diferente eles querem você 4 horas de segunda a sexta, por exemplo. Exatamente. Tem outro custo. Exatamente. Sim, aumenta mais. Tem condomínio que a gente vai 1 vez por semana, tem condomínio que a gente vai 3 vezes por semana, tem condomínio que quer alguém ali presente o dia inteiro. E também tem a situação do condomínio. Porque existem condomínios que eles te chamam para participar da concorrência e, de repente, está caindo janela no condomínio. Sim. E aí? A situação é muito mais agravada. Delicada, então, o seu trabalho ali vai ser maior. São diversos fatores, né? Sim. Eu acho que vocês citaram alguns importantes, e você citou agora no final a responsabilidade. Exatamente. Então, um condomínio que está em ordem é diferente do condomínio que oferece Totalmente. riscos, onde você é a responsável por esses riscos quando você assume o condomínio. Exatamente. Se você assumir um condomínio com uma conta ordinária estourada em R$200 mil, a sua responsabilidade financeira é muito maior, né? Pegando o gancho, uma coisa que eu falo sempre em aula, pegando o gancho, a partir do momento que você é eleita, se você conseguir antes é até melhor, mas é difícil a gente conseguir isso antes. Após a eleição, você pegar toda a documentação, questão financeira do condomínio e até estrutural do condomínio, e eu vou te falar uma coisa, em alguns momentos até ou recusar aquele condomínio, até renunciar no primeiro momento. Exatamente. Você pega um condomínio devendo R$200 mil, ele necessitando de obras, o que você vai fazer? Não dá para fazer um milagre lá dentro. Não. E muitas vezes os condôminos acham que, uma vez que o síndico ingressou dentro do condomínio para começar a gestão, ele é responsável para levantar aquilo de uma forma que não aconteceria sem dinheiro no caixa, né?
E então as pessoas elas acham que contratar um síndico profissional é só fazer a gestão do dia a dia, mas esquecem justamente da responsabilidade civil e penal que está por detrás de tudo isso também, né? E fora a expectativa. Então eu trouxe um síndico profissional, agora vai resolver meus problemas. Exatamente. Mas como? Tá devendo 200 mil, tem 500 mil obra para fazer, ele não é um mágico, né? Ele é um síndico profissional que deve ser mais qualificado do que um síndico voluntário e ter mais conhecimento. Né? Mas não é um mágico, mais uma vez. Exatamente. Vanessa, você como síndica, você tem uma empresa aberta, mas você é uma síndica hoje autônoma. Sim. Você, eu sempre falo de limite por carteiras. Eu vou depois de perguntar para vocês, dar um pouco minha opinião. Queria saber como que você vê, até onde você consegue administrar, quantos condomínios você conseguiria ter dentro de uma carteira, no seu ponto de vista. Olha, eu penso o seguinte, embora eu tenha uma empresa aberta, né, uma Eireli, e eu tenho já uma equipe formada para me auxiliar caso eu necessite. Porque quando eu vendo os meus serviços de síndica profissional para um condomínio, eu vendo um serviço personalizado. É personalíssimo, eu falo, né? Eu é que vou tomar conta de tudo. Então, assim, eu hoje, 5 condomínios na minha carteira, eu acho que já é o ideal. Agora, para mais condomínios, eu teria que aumentar, e aí trazer um sócio, alguma coisa assim. Uma coisa importante, 5 condomínios. Qual é o porte dos 5 condomínios que você imagina? Então, porque tem 5, pode ser 5 pequenos, podem ser 5 grandes, como que você Sim, é assim, isso? Hoje o meu perfil como síndica profissional, eu só me dedico efetivamente para condomínios pequenos, né? Por condomínios de 1, no máximo 2 torres. Não tenho hoje interesse em condomínios clube, que tomam muito mais o tempo, né, do síndico como gestor. Então, eu peguei um perímetro de bairros onde eu quero fazer a atuação, porque hoje a gente sabe que tempo é uma coisa muito preciosa. Então, os condomínios que efetivamente eu atuo são próximos, no mesmo perímetro, no mesmo padrão. Deixa eu pegar o gancho para a Priscila, que tem um pouco diferente a estrutura. Ela trabalha hoje com 2 sócios? São 2 sócios. 2 sócios. Um administrador e um engenheiro. A gente tem um engenheiro então, é uma também, equipe de 3 pessoas dedicadas. Então, vocês conseguem ter um número de condomínios maior. Eu queria que você falasse um pouco como vocês planejam isso. Na verdade, assim, acho que é interessante eu comentar com você o porquê dessa estrutura. Eu sou uma pessoa perfeccionista. Então, por mais que a gente consiga... Eu gosto de ter as respostas na hora. E muitas vezes a gente dependia de alguém para ter uma resposta em relação à engenharia, reforma, etc, etc. Foi aí que a gente convidou um engenheiro para participar com a gente da equipe, para que eu pudesse ter esse dinamismo nas respostas, tá? Então, a nossa equipe, ela trabalha junta em todos os condomínios. Tem um que é o responsável, tá? Sim. Um de nós vai ser o responsável por aquele condomínio. Mas sempre, quem vai atuar na verificação de contrato, na elaboração de notificação, etc, etc, é a Priscila. Quem vai olhar as contas é o Rogério. E quem vai ficar ligado aí nessa história de reforma e tudo mais é o engenheiro, é o... E qual é o limite dessa equipe? Então, é difícil de te falar. Por quê? Porque, além disso, a gente tem o backup no escritório, que fica ali atendendo o condomínio no dia a dia, tá? Hoje nós temos 6 condomínios e eu entendo que a gente ainda consiga agregar mais 2. Mas a ideia da empresa é crescer. E como eu faria isso? Eu preciso ter pessoas em que eu possa confiar e que sigam a estrutura que eu montei. É uma atuação personalíssima? Mas existem formulários, existem manuais de conduta que podem ser aplicados em todos os outros condomínios e eu tendo uma pessoa que possa aplicar isso com a minha supervisão, isso aconteceria normalmente. Eu sempre falo, e aí, para não deixar fora a minha opinião, eu falo que um síndico individual, ele consegue, é óbvio que dependendo das características de condomínios e contratos, ter numa carteira até 10 condomínios pequenos, tá? Ou em torno de 4 ou 5 condomínios de maior porte. Sim. Que eu falo que hoje um síndico, embora numa revista saiu outro dia que um síndico profissional consegue ter uma receita de até 100 mil reais, muito exagerado na minha opinião, eu falo que um síndico hoje bem sucedido conseguiria ou consegue ter em torno de 30 mil reais de receita, óbvio que não da noite para o dia, em si uma carreira qualificada. Eu vou chamar um quadro que chama Síndico Profissional de Sucesso, olho na tela. Minha vida condominial surgiu aproximadamente aos 14 anos atrás.
Eu achava que sabia bastante e, na verdade, não sabia nada. Legislação, como lidar com obras, como lidar com a parte elétrica, a parte até financeira, fiscal, a parte legal e com pessoas principalmente. Eu não tinha esse conhecimento técnico. Hoje eu sou síndico profissional de 8 condomínios de alto padrão, dou consultoria em mais 4 condomínios para síndicos também, e tudo isso graças aos cursos e os workshops que eu venho fazendo pela Gabro RH. A Gabro é uma família que ali está para tirar dúvidas, não só na hora do curso, mas também posteriormente o curso. Um síndico, para ser um bem-sucedido, primeiramente ele tem que gostar de pessoas, ter um conhecimento aí de cursos. Eu acredito que o futuro da profissão de síndico profissional é um futuro bastante promissor, até porque hoje em dia, com o boom imobiliário que nós temos hoje na nossa capital e em outras capitais também, exige uma pessoa com maior respaldo técnico, maior respaldo legal, um conhecimento de normas. Eu sempre falo que eu não sou síndico de condomínio, eu sou síndico de famílias. Hoje tenho aproximadamente 1.250 famílias que eu administro. Bom, estamos de volta. Alguns assuntos ainda deixam você, síndico, muito em dúvida. Por que tantos síndicos profissionais não conseguem ser reeleitos? Será que a gente tem uma possível explicação para isso? Síndico profissional substitui a administradora, substitui gerente predial ou zelador? Já voltamos.